Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao MegaCons, de número 192. Hoje o tema é sustentação de campo bioenergético. Para falar desse assunto importante para todos nós conscienciólogos, todos nós que tentamos dominar as bioenergias, a gente convidou a professora Alane Galdino. A professora Alane é muito experiente aqui no voluntariado, no trabalho da conscienciologia, na liderança. Ela escreveu vários verbetes sobre esse assunto e também participou como coordenadora de curso de campo por mais de 8 anos, né? Por 8 anos. Então, ela tem bastante experiência nesse tema, então vai explicar para a gente, falar um pouco do que é a sustentação do campo bioenergético e a gente vai conversar, todos nós, no debate, para a gente poder entender melhor esse assunto. Lani, já passo a palavra para você. Obrigado aí por estar com a gente. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, né, Eduardo? Que eu sou meio recente aqui no grupo, você me fez esse convite, eu fiquei muito feliz. Gostaria de começar falando que esse tema de pesquisa é recente, assim, que eu prestei atenção, né, foquei as minhas energias em pesquisar esse tema. Ele é um tema neutro, né, então, sustentação de campo energético ou bioenergético é um tema neutro, então isso é importante falar, ou seja, nós que vamos qualificar o tipo de campo que você quer sustentar, né, que você quer instalar e sustentar. Eu acho que a questão da instalação do campo, na minha opinião, ela é um pouco mais fácil, digamos assim. Agora, a sustentação, eu penso que é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. E aí eu vejo que tem relação com a tara parapsíquica, aquele verbete que tem do professor Valdo, né, que fala o quanto que você sustenta na sua psicosfera de energias, né, de consciências mais patológicas, menos lúcidas, ou seja, é por aí, né, essa questão da sustentação de campo. Na minha experiência, eu vejo que essa sustentação, instalação, sustentação, você pode fazê-la desde uma aula de conscienciologia, né, quando você trabalha energias ali, né, você mexer com as energias e, dependendo da sua capacidade, montar e sustentar um campo operante ali, para fazer a ajuda, o auxílio, né, para os alunos, até na própria vida, né? Então, a gente vê que a nossa vida é energética. Então, essa coisa que eu gosto de por onde você passa, você vai deixando um rastro positivo energeticamente. Né? Então, você pode mudar ambientes que você trabalha, com quem você interage, a partir das suas energias, né? Então, isso eu acho muito legal, eu sempre gostei disso. Até o uso desse campo em empreendimentos na conscienciologia, que meu foco maior, né, é nosso estudo da conscienciologia. Então, você sustentar, por exemplo, uma função, uma comunicação, um financeiro, um jurídico, tudo isso exige bastante energia e a manutenção, né, desse padrão energético, ou seja, desse campo. E aí você pode ir ao máximo, né, que é você, por exemplo, apresentar uma instituição conscienciocêntrica, onde tem muitas consciências envolvidas, imagina as consciências, né? Então, isso é uma coisa bem interessante de pensar. Vou falar para vocês ficarem muito à vontade, vou falar mais um pouquinho aqui da minha motivação para estudar esse tema, mas vamos interagindo à medida que vocês quiserem, tá? Podem interromper e perguntar. Aí eu fiquei pensando de onde que tinha surgido, né, essa questão aí do meu interesse pela essa temática, e é engraçado que são as coisas mais que a gente pensa, não são bobas, são aquelas repercussões mais tranquilas que às vezes você não dá importância. Então, eu me lembrei, por exemplo, da minha primeira aula de CIP, que, imagina, 2002, né, era um professor com projeciologia na mão, sem internet, sem verbete, sem nada. E a gente olhando para aquela consciência, ele dando aquela aula, eu lá no outro extremo do país, dizendo assim, gente, tem lógica isso, né? E aí, mas acabou minha dúvida quando veio o trabalho de energias. Então, ali eu já comecei a sentir repercussão, aqueles arrepios, toda aquela coisa que a gente começa a identificar quando trabalha energias. A outra coisa foi, aí depois disso eu fiz a CP2, e eu, no meu histórico, eu não passei por outras linhas de conhecimento, né? Eu fui direto da religião para a conscienciologia. Então, no SCP-2, o meu primeiro
foi o meu primeiro contato assim, com a multidimensionalidade, né? Aquela ostensividade positiva das energias, eu fiquei, né, deslumbrada, digamos assim. E aquilo ali me tocou muito. E eu não conseguia nem relaxar para ficar no colchonete. Mas aí eu já linkei uma coisa. Eu lembro que eu estava participando de um grupo que existia antigamente, chamado Grupo de Reciclantes Existenciais. Alguém que é bem antigo por aqui na Conscienciologia ouviu falar desse grupo, e tinha que escrever um artigo. E eu, chegando na Conscienciologia, né, entrei em crise, né? E falei assim, gente, não vou conseguir. Aí eu falei, já que eu não consigo relaxar, eu vou pensar no artigo. E veio o esqueleto do artigo inteirinho durante o CP2. Né? Então, aí a conjugação das energias, né, da tua maior desassédio energético para uma maior, como é que eu posso dizer, lucidez, né? Maior trabalho ali ativo do mental soma. Então, eu achei bem bacana eu lembrar dessas coisas. E aí eu decidi que eu queria trabalhar, voluntariar no SCP-2. Então, eu vim de Manaus com essa intenção. Chegando em Foz, as coisas se, né, tomaram um outro rumo, mas eu consegui voluntariar no SCP-2. Foi lá que eu encontrei o Eduardo, pela primeira vez. Né, Eduardo? Você lembra? Você estava lá também, você era executivo de SCP-2, né? E aí foi uma experiência muito interessante, porque eu investi de cara, eu falei, eu gosto disso aqui, eu quero entender melhor dessas energias, desse campo. E aí eu fiquei ali voluntariando muito tempo no SCP-2 e na equipe de campo, porque é ali que a coisa acontece, se densifica, né? Os campos mais sérios montados aí pela equipe de amparadores e claro, pela nossa holochakra. Eu acho que tinha uma mão levantada aí, já baixou? Não, né? E aí, voltando desse histórico, eu fui fazer, meados do ano passado, um curso na Consecutivos, Alterança Parapsíquica. Esse curso é excelente, acho que é mais de um dia, e aí eles vão te encantoando, encantoando positivamente, né, cosmoeticamente, com questionários, e aí você chega ali no teu mega trafó parapsíquico. E foi ali que me despertou. Então, justamente deu lá que meu mega trafó parapsíquico seria a formação de campo energético interassistencial. Eu achei isso muito interessante, guardei essa informação, e aí fui comentar com o Eduardo no corredor do tertuliário essa ideia. Ele falou, apresenta lá para a gente. Então, minha ideia aqui realmente é pegar contribuições, né? A gente discutir, a gente pegando contribuições para ampliar essa pesquisa, né? Vocês me ajudarem a ampliar essa pesquisa. E aí eu fui observar, né, na nossa vida de conscienciologia, a lógica disso, né? Então, eu comecei a perceber que nos trabalhos epicentrados, né, que eu epicentrei até agora, sempre houve o meu interesse em mexer mais com essa questão das energias, montar esse campo, né, nessa área, que nem o Samir falou no início aqui, quando eu estou aqui como monitor do debate, eu estou por inteiro. Então, eu gosto muito de falar isso. Então, eu estou ali de holossoma. Estou de holossoma para fazer o que tiver que fazer. Né? Igual o professor Valdo falava assim, posso dessomar neste momento, mas eu vou fazer a assistência que é necessário fazer naquele momento. Então, eu acho que você densifica teu padrão de energia, isso extrapola, né? Tem aquele efeito halo que vai mudando tudo que tiver no teu entorno, e isso vai ajudando todo mundo. E aí eu fiquei vendo aqui as conexões, né? Não só energia, mas eu fiquei pensando, à medida que eu ia voluntariando, que eu vou voluntariando, fazendo aquele trabalho mais diário, né? Mais, como posso dizer, mais executivo dentro de uma administração de I6, eu sempre tive meus alvos interassistenciais. Então, quais eram esses alvos? Era justamente, quando eu cheguei em Foz, eu tive um choque, eu achei que eu tive uma baixa autoestima intelectual. Então, eu falei assim, agora eu vou investir nisso. Então, em preencher as lacunas intelectivas, entrei de cabeça na docência conscienciológica, que para mim não tem coisa melhor para se fazer, para aprender a fazer esse tipo de sustentação de campo energético, que é docência conscienciológica, né? Você está ali lidando intrafísico, extrafísico,
amparador, assediador, né? Uma coisa interessante para falar, né? Quando você começa a mexer com energias, nesses campos aí interassistenciais, você está cutucando os assediadores também, né? Então, você precisa redobrar o seu processo energético. Você ali, quando está fazendo isso, você é uma senha, né? Uma senha para as pessoas que estiveram com você, seus ex-liderados, e ali você precisa manter um autoexemplarismo, e isso envolve total o processo energético, né? E a outra conjugação que eu botei nesse negócio aí foi a escrita. Então, resumindo um trinômio aqui, né? Eu estava pensando, né? Intelecção, docência, conscienciológica, escrita tarística. Então, na minha opinião, está tudo no bolo. Quando você começa a desempenhar esse tipo de papel por inteiro, estando ali, você vai desenvolvendo, né? Essas habilidades, e a coisa pode fazer aquilo que inclusive tem uma especialidade para isso, a eitologia, né? Que a gente fala desde o primeiro curso de Conscienciologia, o professor fala, você precisa levar tudo de eito. Então, é mais ou menos isso, né? Uma coisa que ajuda, eu acho que é a questão da anticonflitividade, você investir na anticonflitividade. Por quê? Porque você ali vai ter, através do processo energético, você acaba desenvolvendo uma hiperacuidade, porque você precisa saber o que está acontecendo no teu entorno, intrafisicamente, quais energias estão chegando para você, quais tentativas ou quais intrusões podem acontecer. Então, é um cuidado que você tem que ter, né? Uma acuidade para poder fazer isso acontecer e você se manter, ao mesmo tempo, como se... vamos falar com D maiúsculo, quando você estivesse atuando num processo de esperticidade, que pode chegar tudo, né, em você, mas aquilo não vai te afetar profundamente. Você vai conseguir atender o que for preciso, mantendo o seu padrão energético, né? Os seus pensenes em dia, né? Pensamentos, sentimentos e energias. Então, isso é uma coisa interessante. Eu vejo quando você começa a fazer isso, você vira um aglutinador, né? Porque você ali está colocando, está se predispondo a colocar seus trafores para trabalhar em prol não só de você, como de todo um grupo. Então, você se torna um aglutinador ali, consciencial. Uma outra coisa que eu acho importante, né? Falando de... Todos nós aqui somos da conscienciologia, mas oportunidades para fazer, talvez estão perguntando, né? Quais oportunidades eu teria para fazer isso? Para montar esse campo e sustentar esse campo? Nós temos cotidianamente, que é o voluntariado conscienciológico. Para mim, a maior escola que tem é você sustentar um voluntariado, né? Você está ali, você não adoecer, desistir, arranjar conflitos de tudo quanto é lado, né? Então, essa postura anticonflitiva é super importante. E ainda você ter os ganhos, né? Os ganhos evolutivos desse trabalho. Nossos cursos de conscienciologia. Então, uma postura que eu tenho faz tempo. Quando eu estou num curso de conscienciologia, eu não estou só como ouvinte, não estou passiva naquele curso. Eu me coloco sempre na condição de assistente. Então, assim, o que eu posso contribuir ali? Eu sou um aluno, sou um simples aluna. O que eu posso contribuir com minhas energias, com minha pensinidade, para fazer esse campo ficar melhor, ou para otimizar tudo, para ajudar as pessoas a terem os seus proveitos evolutivos? Isso é uma outra postura bem importante, né? As dinâmicas parapsíquicas, né? Que que eu coloquei até aqui, são um descortinamento das potencialidades parapsíquicas. Então, ali você vai refinando, descobrindo, redescobrindo, e aquilo vai te dando um estofo energético, né? Isso é um investimento. Os debates, então, que aí já entra para a questão da mental somaticidade. Então, eu tinha bastante dificuldade com debate, né? De ter um taquipsiquismo, que é uma coisa que eu pesquiso. Então, inibição, aí eu vejo que são outras questões que tem por trás, né? Então, você sustentar
um debate, né, expondo o teu laboratório consciencial, é uma coisa complexa. Exige bastante energia para fazer isso, né, além do processo cognitivo. E a questão da GESCOM. Então, para mim, o descortinamento maior de toda essa questão de campo, né, é você aproveitar todo esse teu rapport aí com o extrafísico para você trazer as informações que são super importantes para você escrever para ajudar, escrever para o processo de revezamento, né, multiexistencial. Então, para mim, está super ligado. O que mais, gente? Estou quase terminando, tá? Tá, pode falar. Posso aproveitar só esse parênteses aí, você falou da escrita, né? Eu estava lendo aqui, muito interessante a pensata, lá do paper número 8, polivalência, vou ler aqui. A consciência escritora veterana conscienciológica acessa Neo Verpons e mantém o campo bioenergético conscienciográfico ao mesmo tempo em que assiste, extrafisicamente, consciex acompanhadas pelos amparadores. Vale ressaltar que a pensinidade da escrivinha dura não é alterada pela patopensinidade das consciex assistidas. Então, ele está fazendo uma relação justamente que você fez, né? Que assim, existe vamos dizer assim, um processo de sinergia entre a escrita conscienciológica, a criação do campo e a interassistência. Na verdade, as três coisas acontecem juntas e uma potencializa a outra, né? Quando a gente está escrevendo, a gente está criando, não só aproveitando o campo bioenergético, mas criando um campo, e os amparadores que estão junto aproveitam esse campo criado pelo escritor, pela escritora, para fazer assistência. Então, assim, mais uma vez, a gente vê que não tem muito como separar as coisas, né, da conscienciologia, né? Mental soma, psicossoma, está tudo junto. Quando você mexe em uma coisa, você balança o galho, você balança a árvore inteira. Exatamente. Então, é muito interessante isso, né? Então, assim, agora, é uma coisa que a gente pouco reflete. A gente fala assim, nossa, eu estou escrevendo aqui, a gente sabe que a gente escreve a quatro mãos, mas a gente não, às vezes, não pensa que esse ato de escrever é o que está aí nessa pensata. Você está trabalhando, está tendo um proveito evolutivo, né? Um alto proveito evolutivo, mas sua energia está andando, os amparadores aproveitando essa energia densa para fazer assistência onde for necessário. E essa obra materializada vai fazer mais assistência ainda a todo mundo que acessar e a você mesmo, que vai, né, por hipótese, recuperar em outra vida. Olha que espetáculo! É o ganha-ganha, é o ganha-ganha evolutivo. Muito bom. Agora, você sabe que às vezes eu percebo isso na prática, não só quando estou escrevendo, mas só quando estou lendo também. Então, às vezes eu pego, por exemplo, um livro para ler, pode ser o leque, qualquer um. Quando você está realmente lendo com atenção, né, voltada para aquilo, você está imerso naquilo, é muito comum, eu sinto bastante, primeiro que cria um campo positivo, né, a gente fica mais inteligente, e falando aqui de recuperação de cons, é um campo propício para você recuperar cons, e eu sinto que muitas vezes tem a escagem nessa hora. E é porque justamente você está criando um campo positivo, que é um campo assistencial, não só assistencial, mas é um campo tarístico, né? Você está ali envolvido pensenizando coisas avançadas. Na verdade, quando a gente lê, a gente não só lê, a gente fica tentando refletir o que está lendo para o nosso caso, né? Assim, o que eu preciso reciclar aqui? O que eu faço aqui? O que eu ainda faço ou não? Então, eu acho que isso tudo cria um ambiente muito propício para ter assistência e para criar o campo bioenergético. Sim, e a questão, né? Você tem que criar, como eu falei, que o tema ele é neutro. Você tem que dar uma utilidade para essa criação de campo, né? E não é assim campo, criar por criar, sustentar por sustentar. Não, você tem que dar uma utilidade. Então, o qualificador dele, para mim, é a interassistencialidade, né? Que ela vai acontecer por meio da escrita, por meio, enfim, vários meios, da leitura, desassédios, enfim, pode ser feito muita coisa com esse campo, né? Então, é muito interessante. A Bárbara quer falar? Sim, eu estava pensando um pouco nessa condição do livro, do Mental Soma. O livro, eu vejo também que a própria relação do livro, ele é uma materialização de um padrão de energia, né? Ele é a fixação de um padrão de energia. E esse padrão, ele se põe em interações com outros padrões energéticos que são dos próprios leitores, né? Então, a seriedade do livro. Por isso que ele é extremamente neutro, né? Porque dependendo do que você materializa, o padrão que você materializa, ele vai interagir de diversas formas.
Mas, ao mesmo tempo, eu fico vendo a importância da gente falar, quando fala de campo bioenergético, de mental soma, porque o campo bioenergético ele pode ser muito dispersivo, dependendo da forma como você interage com ele, né? Então, eu fico pensando um pouco, quando a gente traz o aspecto do mental soma para junto da análise do campo, ou seja, o mental soma e a bioenergia, a gente começa também a trazer aspectos de como você interage com o campo e o que você vai trazer de observação para aquele campo. Porque, principalmente quando a gente fala de campos de voluntariado ou campos de dinâmicas, né? Quando a gente está em grupo, esse campo ele é instalado na interação de energias, de padrões diferentes. Então, qual que é a sua colaboração para manutenção desse padrão? O que você está colaborando de fato, as informações que você está inserindo nesse campo, e quais são as informações que os outros estão inserindo e qualificando o campo? Que é interessante para a gente pensar até no trabalho interassistencial, porque quando a gente começa a identificar esses diferentes padrões, essas diferentes características, talvez eu chegue, nossa, ó, o Samir, talvez, por essa característica e o que ele coloca no grupo, ele seja o ideal para trabalhar nesse aspecto. Eu, talvez, possa, né? E aí a gente vai conseguindo montar melhor o trabalho em equipe em si, da forma como a gente funciona, é aquilo que a gente pode colaborar e desenvolver melhor em grupo. Muito bom, Bárbara. Eu lembrei de eu adoro esse binômio que tem numa aula de ECP2. Quem é que já fez ECP2 e é de equipe vai lembrar, que é aquela questão da conexão energossoma-mental-soma. É bem isso que você está falando, né? Então, tem uma aula lá na ECP2 que a gente fala, né? Então, o que seria essa conexão? Então, essa conexão é justamente assim, quando a pessoa entra naquele campo com as energias positivas ostensivas, ela promove um desassédio do teu energossoma, você fica mais aliviado, aquela coisa de mais pesada, você chega no SCP-2 em geral, você está cheio das tuas coisas, pensamentos, e as tuas energias estão desorganizadas, aí tem aquele lava-jato energético, e aquilo parece que dá um alívio. E a partir daquilo, desse alívio, né, dessa experiência de estar naquele campo mais ostensivo, é que faz com que o mental soma trabalhe melhor. Então, parece que sabe assim, dá uma lucidez a partir daquilo. Por quê? Porque aquela coisa que a gente sofre mais no dia a dia, que são a desorganização energética, a gente está sempre cansado, está sempre agitado, não está prestando atenção, né, no teu holossoma, né? Mal dá para prestar atenção no teu soma, e olhe lá, né, para quem dá aí valor ao soma. Então, quando você realmente para, se tranquiliza, trabalha energia, expande, acontece essa questão do teu mental soma sobressair. A partir dali podem vir ideias geniais. Então, o que a gente estuda e fala nesses cursos? Que a gente tem que gravar esse padrão. Então, eu vou gravar esse padrão que está aqui, do jeito que eu estou raciocinando claramente, né, lucidamente, para poder instalar isso cotidianamente. Então, a nossa busca realmente é para fazer isso ali, todos os dias, em qualquer lugar, né? Isso é muito legal. Olane, um lugar, uma situação que a gente também tem isso, mas não de forma tão organizada quanto o ICP2, porque ICP2 eu acho que a gente ainda é um pouco pegado no colo, né? Mesmo de equipe, a gente está muito bem amparado. A gente também está amparado na TENEPS, mas a gente está epicentrando. E na TENEPS a gente tem muito dessas expansões mentais somáticas também, né? Mas se a gente não consegue fazer isso de uma forma controlada, isso pode ser dispersivo, porque a pessoa começa a viajar em vários outros assuntos e dispersa, né? Então é uma forma também bem bacana da gente trabalhar, da gente se policiar e trabalhar essa técnica de expansão ordenada, talvez, de uma expansão controlada mental somática, que a gente consiga organizar aquilo que está vindo, né? Eu vejo que a questão do foco ajuda muito, sabe, Bárbara? Que a questão da dispersividade, por outro lado, não ajuda em nada. Então, o que eu vejo? A questão do foco. Quando você está fazendo o trabalho que seja, você precisa estar ali inteiro naquele trabalho, né? Então, se eu vou para a TENEPS, eu vou mexer com energia, fazer assistência. Com isso, você está homeostático, que é para isso você estar ali, né? Com as energias trabalhadas, e você vai tirar aproveito do que sobrar para você com relação a ideias, porque você sai dali expandido. Por isso que a anotação é super interessante. Então, eu tiro proveito demais da minha TENEPS.
entendeu? Então, assim, eu acho que é um investimento, você lembrou bem, é um investimento, para mim é um coadjutor, a TENEPS é um coadjutor aí das minhas questões mental-somáticas, né? Quer perguntar, Fábio? Está sem fone. Sim, eu quero, obrigado. Boa tarde a todos. A senhora disse que quando a Consim mexe energia, está cutucando os assediadores. Uhum. Mas depois que se cutuca os assediadores e que eles vêm para cima da Consim, uma hipótese, e faz frente ampla contra ela, eu pergunto, o que ela pode fazer para enfrentar sozinha isso e sustentar o campo bioenergético quando não se pode, no presente momento, por exemplo, fazer um SCP-2? Malhação. Eu vou falar em malhação. Hoje não fala mais malhação, fala treino, né? Vai na academia, treino. Então, assim, não existe fórmula mágica para isso. É você fazer, investir, trabalhar energias, usar técnicas distintas, né? Para você ir pegando traquejo. Porque, assim, mexer com energias, você tem, assim, se você botar em qualquer tratado da Conscienciologia, você tem ali horas de estudo com relação a isso, né? Então, a gente tem que... Uma coisa interessante de pensar que nós somos consciências que interagem o tempo inteiro multidimensionalmente. Então, prestar atenção nas tuas ações o tempo inteiro, acho que ajuda demais, entendeu? Tipo assim, eu estou aqui, estou saindo, vou dirigir. No trânsito é fácil de você arranjar, né? Se você estiver desatento, arranjar um problema. Então, assim, como que eu devo estar nesta direção? Eu preciso trabalhar energia antes? Preciso estar mais homeostático? Minha pensanidade, meu foco está aqui nessa direção? No trabalho que eu estou fazendo, o que está acontecendo ao redor? Então, assim, não tem jeito. Para mim é hiperacuidade, mexer com energia o tempo inteiro. E aí você vai aprendendo, né? A maioria das coisas que eu aprendi com relação ao trabalho de energias, aprendi muito no curso de campo e ACP2, mas a maioria é malhando mesmo. Tipo, fazendo trabalho voluntário. Não tem um trabalho... o voluntariado na Conscienciologia é uma escola de auto e heterodesassédio. Então, você vai voluntariando, lidando com as pessoas, lidando com os trabalhos, e a todo momento você tem que estar com suas energias trabalhadas, porque senão vai dar um probleminha aqui, um probleminha ali, e as coisas não vão encaixando, entendeu? E eu digo essa questão de mexer com assediadores, porque é o tempo inteiro. Se você está, vamos dizer, você está no teu trabalho, você tem pessoas que são mais positivas, pessoas que são menos positivas em relação à vida, pessoas que dão mais problema e pessoas que dão menos problemas. Então, é a mesma coisa. Se eu estou interagindo multidimensionalmente, eu estou mexendo, sendo ajudada pelos amparadores, e também tem os assediadores de plantão, né, para poder tentar ali inviabilizar determinadas coisas que você quer fazer. E é o tempo todo. E você vai vendo que, ao passo que você vai trabalhando energia, fazendo uma coisa séria, uma agenda séria de trabalho de energias, você vai melhorando, a TENEPS, então, é espetacular para isso, você vai vendo que vão minimizando essas possibilidades de problemas. Você vai sendo menos incomodado pela essa questão de assédios, né? Assédios interconscienciais. Eles acontecem, óbvio, que a gente está interagindo com consciências, mas você tem mais estofo para lidar com isso. Que é aí que vai a questão da sustentação, né? Do seu campo bioenergético. Vamos dizer que você trabalha, no meu caso, minha TENEPS é de manhã, bem cedinho. Quando eu saio de casa, eu estou a 1000 energizada, entendeu? Você já foi ali, já fez um trabalho de energia, já fez assistência, já ajudou e já foi ajudada. Então, eu tento prolongar esse bem-estar e o tempo todo estar realimentando o meu energossoma, fazendo assim e desassim. Né? Assim e desassim. Então, acopla com uma pessoa aqui e lembra de trabalhar energias. Vai no banco, né, fica na fila, aquela fila que nem tem mais agora, que estamos nessa época de pandemia, né? Mas você ali, você interage com um monte de gente, fica aborrecido, que o seu atendimento demora, trabalha energia. Então, assim, como que um desperto pensaria? Né? Então, como que um ser desperto pensaria nesse momento? Como ele agiria? Eu estou o tempo inteiro
fazendo essa autovigilância cosmoética, digamos assim, para pensar dessa forma. Porque aí você expande, aumenta a tua intercompreensão, você fica menos irritadiço, você lida melhor com as coisas do dia a dia. Então, quando vem aquele cutucação assim brava, né, e você fala assim, você vai embalar, né? Ainda mais quem tem mais energia, você quase entra naquele negócio, fala, mas como que um desperto agiria nesse momento? Então, é uma reflexão bem interessante. Não sei se eu te respondi, Fábio. Laine, posso complementar só Muito uma obrigado. coisa nesse ponto aí, Pro? Esse é interessante porque tem aqui um dos verbetes que a gente trouxe do DAC, no paper, é o autoimperturbaciologia, da autoimperturbabilidade, né? E ele fala o seguinte, ele fala, quem busca atingir a autodispersidade no prazo de 3 anos, né, que é aquele desafio triênio de autoesforços, será inteligente pensar desde já nas práticas da automegaforização. Então, assim, qual é a relação? Pode parecer que não tem nada a ver e pode parecer que a megaforização é uma coisa muito distante, né, que está longe da gente, mas a raiz da automegaforização, ou seja, aquela satisfação íntima que está calcada no fato da gente estar cumprindo a ProEx, está na linha da ProEx, né? Isso dá uma satisfação íntima, isso no final, lá na frente, vai dar na megaforização. Isso é a raiz da autoimperturbabilidade, que é o componente principal ali da dispersidade. Então, o que a gente tem que fazer, né? Eu penso, né, da forma que eu vejo, uma coisa é você se proteger através do campo bioenergético, é a blindagem bioenergética, isso é básico. Uma outra coisa é atuar na origem do problema, na raiz, que é o seguinte, o que te perturba? Por que você fica assediado, né? Uma coisa é o desperto que tem o campo e ele se blinda, ok. Outra coisa é, ok, mas por que eu me perturbei? Por que eu cheguei a ficar assediado nessa situação ou com o CX aqui? Então, esse negócio de pensar na satisfação íntima, né, que é uma automegaforização, o princípio de uma automegaforização, talvez esteja na base tanto da dispersidade quanto na própria sustentação do campo bioenergético pessoal. Porque se a gente está com essa, vamos dizer assim, entre aspas, né, essa aura, esse holopensene mais positivo, tendendo para o positivo o tempo todo, por uma satisfação íntima, o campo bioenergético automaticamente, né, Laine, vocês concordam comigo, ele está criado. E é seu. É isso mesmo. E outra coisa, quem entrar lá vai ser assistido. Você não vai ser assediado, você vai ser o doador. Uma coisa é você dar energia porque você foi sugado, vampirizado. Outra coisa é você dar energia porque você assistiu. Mecanicamente, o processo é o mesmo, mas o conteúdo do fenômeno é totalmente diferente. Um é assédio, o outro é assistência. Então, assim, talvez, eu só estou dando essa coisa para a gente pensar, né, que por trás das energias tem outras camadas. Essa camada, às vezes, esteja na raiz dessa condição da sustentação do holopensene pessoal. Muito legal, Edu, é isso mesmo, concordo com você. Acho que tem mais uma pessoa, a Cristina, quer perguntar? Oi, Laine, quero perguntar. Oi, Cris, tudo bem? Adorei o tema e eu acho que sim, tem muita relação com o trabalho que a gente faz lá no receptivo, sabe? Essa questão que o Eduardo falou e a questão que você trouxe aí do estofo bioenergético, né? Porque, por exemplo, lá, muitas vezes, a gente trabalha sem muros, né? No IPC também tem o curso lá, Energia Sem Muros, né? Aqueles trabalhos abertos. E ali no receptivo, às vezes, a gente recebe ali 50 pessoas, né? Com 2 pessoas para atender, um grupo de 50 pessoas. Já teve dia da gente receber 50 de manhã, 50 à tarde. Aí a gente tem que, né? Não tem que, a gente, né, vai fazendo a nossa atuação ali e a gente percebe a formação do campo, que engloba os visitantes, e a gente vai andando com aquele campo, vai no tertuliário, vai nos jardins do CAEC, né? Então, eu acho assim que quando a gente está investindo ali no trabalho assistencial, que você falou no começo, quando a gente está por inteiro de holossoma ali, o campo parece que vai se formando ali, e também o que eu percebo lá no receptivo, que o campo ele fica parapedagógico, fica assistencial, né, porque as pessoas vão trazendo as demandas,
e assim parece que tudo vai fluindo, né? Sem a gente fazer muito esforço. Então, eu queria saber também se você tem experiência com esses tipos de campos, assim, ou móveis, ou abertos, né, como no IPC. Obrigada, Cris, pela tua colocação. E você acabou de me lembrar uma coisa que eu tinha esquecido totalmente. Faz um tempo aqui em Foz, tinha aquele curso que você falou aí, né, o Bioenergia Sem Muro. E eu fui dar esse curso aí no campo ali do discernimento, entre discernimento e SAEC. Eu falei, gente, como é que eu vou montar um campo aqui, no meio da mata? Como é que eu vou fazer? E tinha aluno pra caramba. Eu falei, como é que eu vou fazer esses alunos sentirem energias aqui? Gente, é espetacular, entendeu? Então, eu tenho essa experiência. Então, você lança a mão, justamente, você está num balneário de bioenergias ali. Então, ali, eu não sei onde é, mas tem um riozinho passando por ali, né? Tem a mata. Então, o que eu fiz? Acoplei com aquele monte de árvore, de mato, e falei assim, vamos lá, meus amparadores, nós temos que fazer esse povo aqui sentir energias, trabalhar energias. E foi assim uma experiência super interessante. Monta a partir do teu posicionamento para fazer aquilo funcionar. Porque ali tem amparador, ali tem a energia que vem da natureza, né? É de propósito, né? Isso. Então, você acopla com aquilo tudo e faz a coisa funcionar. Então, essa é a minha experiência. Eu acho que quando você está realmente de holossoma, aonde você estiver. Então, assim, hoje eu ouso dizer, aonde você estiver. Então, qual era a minha limitação? Quando a gente começa a estudar conscienciologia, a gente mexe energias só dentro de sala de aula, né? Então, era aquele quadrado. Gente, se eu vou trabalhar aqui dentro desse quadrado, se eu for trabalhar com a energia aberta, como é que vai ser isso? Eu ficava me perguntando, né? E aí, isso foi muito interessante. E uma outra coisa que eu acho interessante nos dias atuais é exatamente montar campo pela telinha. Então, no início da pandemia, a gente meio que duvidava disso. Gente, como é que eu vou dar um curso? Eu vou montar campo por aqui. É impressionante. Então, quem faz, por exemplo, curso de escrita aí na Unescom e tudo mais, a pessoa sente a energia, o professor monta o campo, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, eu monto o campo, e a pessoa que é aluno está aonde ela estiver, em qualquer lugar do mundo, ela sente as energias e o trabalho funciona. Então, assim, o alcance do Pensene, né? O alcance do Pensene. Exatamente. Agora, uma então, coisa que eu queria trazer nessa questão do estofo por exemplo, quando eu comecei lá no receptivo, que eu terminava esse campo, esse trabalho com os visitantes, principalmente o grupo, né? Acho que eu sentia mais uma euforia assim no final, um pouco descontrolada, sabe? Eu não sabia lidar com aquilo. E eu vejo assim que alguns voluntários também têm isso no começo, né? Até conseguir lidar com as energias que você sente, experiencia ali num grupo, pensa num grupo de 50 pessoas andando, movimentando, perguntando, olhando as coisas, o pensamento das pessoas ali tá tudo, né, movimentando. E isso eu até coloco assim como até uma questão assim desadaptativa no começo, né? Você não tem aquele controle, você não consegue, né? Ficar homeostático, né? Depois, com o tempo, você vai criando aquele estofo, vai se organizando, vai compreendendo as emoções, suas emoções ali. Eu acho que vai criando esse know-how, né? Agora você me lembrou de outra coisa. Você está, assim, sendo uma agente retrocognitora para mim espetacular. Então, fizeram um desafio aí, que foi hoje lá no Círculo, que foi fazer a técnica da autorreflexão de 5 horas. Né? E hoje as pessoas foram dizer o que perceberam. Então, uma das coisas que eu percebi, que aí bate com o que você está falando, falou da euforia ao final da visitação, né? Eu percebi ao final da técnica, bem já no finalzinho, um suporte de energias que não é o meu padrão. Então, é uma coisa assim interessantíssima, né? E eu fiz a técnica focando, a autorreflexão pode ser para qualquer coisa, mas eu foquei na questão da escrita, né? Então, para mim, o que eu aprendi daquilo ali? Que tem uma monitoria dos amparadores.
nos trabalhos interassistenciais que a gente tem. A gente sabe disso, mas a gente, às vezes, esquece, não verbaliza. E, para mim, no teu caso, que você está falando, e no caso que aconteceu, eles estão ali te dando um reforço, né? Te agradecendo de alguma forma, por você estar se disponibilizando para fazer aquele trabalho que está atendendo quantas consciências, não temos a menor ideia, entendeu? Então, por exemplo, se através de uma técnica dessa a gente consegue fazer um livro, né? Fazer isso dar fruto e vir um livro, qual será o alcance da assistência dessa escrita materializada, desse livro? Também não temos ideia. Ou seja, é muita energia densificada para fazer assistência. Então, eu acho que é super natural você sentir aí esse processo, né, de euforia, né, que hipoteticamente pode ser aí uma gratidão desses amparadores que estão monitorando o teu trabalho, entendeu? Isso é uma hipótese, óbvio, né? Mas é muito interessante. Olane, Muito posso obrigada. só comentar uma coisa sobre isso também, que a Cristina trouxe? Que eu acho que, assim, esse processo adaptativo que a Cristina comentou, eu vejo como ele compõe o nosso desenvolvimento bioenergético como um todo, porque ele sempre vai acontecer. Quando a gente começa a dominar um pouquinho mais aquele padrão ou aquele tipo de desafio, os amparadores vêm e trazem desafios maiores. E aí a gente vai ter um processo adaptativo nesses novos desafios, e por aí vai, né? Então, eu acho que esse processo adaptativo, ele está compondo o nosso desenvolvimento bioenergético, o nosso desenvolvimento psíquico, e por isso que a gente tem que, de uma certa forma, naturalizá-lo, porque ele vai ser constante. A gente sempre vai ter que se adaptar a novos desafios e a novos padrões e a novas demandas. E às vezes você precisa realmente se jogar para os novos desafios. Como é que você aumenta seu estofo se você fica na mesmice? Então, eu trabalho um EV aqui, só esse EV aqui está ótimo. Não, vamos melhorar mais isso. Vamos aproveitar e exteriorizar energias, exteriorizar em ondas. E assistir o meu apartamento, mas depois assistir o prédio, assistir o bairro, assistir a cidade, assistir, né, o país. Então, a gente faz isso, às vezes, em algumas dinâmicas que eu acho muito legal. E isso vai melhorando o teu estofo energético. Se você se contentar com pouco que você tem, vai ser muito difícil você sustentar um campo quando você precisar fazer um trabalho mais hard em termos interassistenciais. É isso que eu penso, né? E também assim, né, Elaine, eu acho que a pessoa não pode desanimar, porque às vezes a gente fica frustrado, porque às vezes, né, você tenta fazer o máximo, mas ainda não deu certo, ou ainda ficou, né, a desejar. Por exemplo, nessas situações que você não está tão adaptado, né, àquela situação. Então, às vezes você frustra. Eu me frustrei muito em alguns atendimentos lá no receptivo, mas assim, é igual você falou, a gente vai se enxergando, vai se avaliando o que eu preciso fazer para alcançar mais, né, dar conta de mais pessoas, né? Então, eu acho que nos últimos anos que eu estava ali no receptivo, eu vi assim um aumento muito grande do fluxo de visitantes, assim, de grupos, principalmente. Então, eu acho que isso é um trabalho assim, que a gente foi indo aos poucos, né, aumentando o estofo, aumentando, até que ficou legal, né? Então, eu acho que nunca frustrar e abandonar e desanimar, sempre estar tentando, assim, investir nisso, né? É o seguinte, a gente tem que encarar de uma forma positiva as crises de crescimento, né? Então, quando a coisa começa a ficar complicada, como você fala, não desistir, não ter a crise de sofrimento, né? E sim a crise de crescimento, porque elas permitem as reciclagens. Como é que você acende a escala evolutiva sem reciclar os teus trafares, né? Tudo bem, a gente tem trafó, ok, mas às vezes a gente tem os trafares que nos puxam, né, para baixo, nos deixam, como é que eu posso dizer, muito rasteiro na interassistência. Então, a gente tem que encarar e tirar ele do caminho, né? E é a crise de crescimento que traz essa questão para você poder avançar. Eu fico pensando nisso, sabe? Oi, Lani. Oi. Eu fiquei com duas dúvidas. Tudo bem?
Na Fala. verdade, mais curiosidade a primeira. No aspecto do ECP2, que você tem bastante experiência, quanto tempo antes do curso você percebia o campo sendo formado e como isso te ajudava para perceber situações e agir de forma profilática em situações de contrafluxos que poderiam interferir ali no curso? Obrigada, Lu, pela pergunta. É assim, no ECP2 entra uma questão que eu gosto muito, que é a questão de organização e antecipação de procedimentos, né? Então, é uma coisa que eu sou muito afeita à organização. Eu acho que isso, por si só, e a antecipação já previne muito acidente de percurso, já é uma profilaxia bem interessante. Então, eu me preparava muito para esse CP2, muito. Então, 3 meses antes, eu já estava confirmando a equipe, né? Porque tem equipe que se disponibiliza para ir naquele curso, e eu já começava a pensar nas aulas, né? Já começava a distribuir as aulas para a pessoa se sentir mais segura para dar aquelas aulas, né? E na semana do curso, eu não fazia nada que pudesse comprometer a minha ida para o curso do CP2. Você viaja na quarta, né? Como coordenador. Então, se eu tinha que ir na academia, eu não ia mais, porque eu podia me machucar num aparelho. A direção, eu virava tartaruga, então, assim, né, dirigindo bem devagarzinho, prestando atenção em tudo. A alimentação, tudo que podia dar um problema, um desarranjo, qualquer coisa. Vento, pode gripar. Então, assim, o que a gente está fazendo com isso? A gente está ajudando os amparadores, né? A equipinha que está formando um campo para ajudar os amparadores a chegarem e terem o tapete vermelho para poder atuar. Se você não tem essas profilaxias, se você não tem esses cuidados, fica muito complicado para eles fazerem o trabalho de alto nível que eles gostariam de fazer. Eles vão fazer o trabalho? Vão. Mas vão ter que organizar e botar a pessoa para ficar mais retilínea, mais focada. Então, isso vai dar um trabalhão, vai ter um desperdício de energias que eles poderiam usar para assistência dentro do curso, né? Então, assim, em termos de formação de campo, de ideias, né, de antecipação de procedimentos, você fica parapsíquico absurdo. Eu falei, gente, isso não é realmente por causa da função. Eu não tenho esse parapsiquismo todo assim, né? Então, você consegue enxergar possibilidades que podem dar problema para o curso, entendeu? Então, já houve uma vez que eu estava em outra cidade, em São Paulo, e todo mundo precisa chegar, todas as pessoas da equipe precisam chegar na quinta-feira, de manhã, né? Porque tem que montar todo o curso, tem que arrumar salão, tem que fazer um monte de coisa que dá trabalho, você trabalha até de noite. E aí todo mundo sabe disso, é uma profilaxia, e aí uma pessoa da equipe chegou de tarde e ainda queria que alguém saísse do curso, que era 2h30 de São Paulo, para buscá-la no aeroporto, para ela vir. Ou seja, eu digo, gente, eu vou tirar uma pessoa da equipe que está aqui, está tudo bem, ela está tranquila, o meu site, ela vai dirigir 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Pode acontecer muita coisa nesse percurso e alterar ou descontrolar tudo que poderia acontecer ali naquele... Aconteceu um acidente mesmo, é direção, é carro, né? Então, eu falei, gente, olha, sinto muito, mas a pessoa não vai sair daqui para fazer isso. Então, vou pedir que a pessoa arranje um meio de transporte para chegar aqui, porque a coisa veio aquilo, se você fizer isso, vai dar problema. Entendeu? Então, isso são os insights, né, as dicas dos amparadores, e já está ali naquele campo formado, ou seja, você já está na bolha, a coisa já está acontecendo, né? Começa a acontecer antes de você viajar, chegando lá, intensificou. Não tem jeito, todo mundo que chega fica na bolha, naquela bolha de energias que você tem que ficar super atento. Fez um movimento ali que é descoordenado com aquilo, com toda uma preparação, que eu gosto de falar, o ECP2 já tem mais de 300. E ele tem um manual que ele é atualíssimo. É um manual de, sei lá, desde quando o ECP2 existe, do número 1, digamos assim, estou exagerando, né? Foi feito um pouco depois,
Até hoje ele é um manual atual, porque são organizações e profilaxias que, se você fizer diferente daquilo, você vai furar bolha, vai sair do campo e vai prejudicar o curso. Né? Então, é muito bacana para falar nisso. Obrigada pela pergunta, porque aquele campo está formado ali. E você tem que contribuir para deixá-lo mais homeostático ainda. A equipe de professores, que são 10, vão para lá para isso, para intensificar, mais holochakra, intensificar e deixar aquilo grandão, para quando o aluno chegar, ele cai ali dentro e vai ser assistido assim, com tapete vermelho, entendeu? Então, acho que seria isso, Lu. Acho que eu te respondi. Sim, sim. Aí a outra questão é com relação, voltando aí ao campo mental somático. Eu lembrei do seu verbete, escritório itinerante, né? E a especialidade também é mental somaticidade. E aí, então, já demonstra, na verdade, essa sua expertise em instalação de campo e em ambientes e situações que são um pouco atípicas. Aí eu queria saber da sua, assim, se tem alguma técnica, o que que você pode compartilhar com a gente, para a gente também poder otimizar o nosso tempo. Eu tinha esquecido completamente desse verbete. Eu suspeitei, então eu achei melhor. É aquele que ela até fazendo as unhas, ela tá com a mão no laptop e a outra... Exatamente! É exatamente isso. Ela faz Exatamente. isso. Eu ri muito naquele dia, eu ri muito sozinho. Então é o seguinte, foi justamente por causa, olha como uma coisa leva a outra, eu tinha esquecido, foi por causa das minhas itinerâncias, principalmente, né, com ECP2 também, né, itinerário com ECP1, ECP2, PDP. Então, eu percebi, são muitas horas, imagina, eu daqui para Manaus, é uma vida, são mais de 3.000 quilômetros. Então, vai para São Paulo você fica, para não perder conexão, você fica 2 horas no mínimo em São Paulo, né? Gente, naquele aeroporto, tá? Vai fazer o quê? Naquele aeroporto 2 horas. Depois você pega um voo para Manaus, que é outra vida, 4 horas. Entendeu? Na Europa você cruza países em 4 horas, né? Então, aí eu falei, gente, eu não posso desperdiçar. Vamos ver o que eu faço. E aí eu comecei a fazer isso. Então, eu digo, enquanto eu estou no voo para Manaus, 4 horas de dia, eu estou sem sono, eu vou escrever. Então, já escrevi um verbete, metade na ida, metade na volta. Entendeu? É impressionante. Então, qual é a minha técnica? Aquele aeroporto, aquela meninada que corre para cá, aquela confusão. Falei, gente, eu preciso abstrair a questão do barulho, da confusão. E aí eu boto minhas coisas, começo a trabalhar energias e ali eu insisto, eu dou uma forçada, né? Uma forçada na mental somaticidade. Falo, não, agora vamos lá, eu boto um tópico e começo a pensar sobre aquilo. Tá lá, aí eu começo. Por exemplo, o verbete, eu vou lá, definição, como é que eu faço um trinômio aqui? Aí penso. Nisso, quando eu vejo, já não sei mais o que está acontecendo ao redor. Então, através da questão da mental somaticidade, né? E claro, eu estou predisposta para aquilo, eu quero, eu estou focada. E aí já entra no teu outro verbete, né? Fluxo pensênico ideativo, né? Exatamente. Então, eu forço isso e daqui a pouco abstraiu. É uma mudança de bloco pensênico. É uma mudança de foco. Então, ao invés de você se incomodar com as pessoas que estão fazendo barulho ao lado, ali não tem jeito, você começa a focar naquilo que você acha mais importante, que no caso é aproveitar o tempo livre para fazer uma produção gestonográfica. Então, aí, voltando, ali tem a questão da minha vontade de escrever algo, materializar, tem a questão das energias e tem a questão maior, que é a interassistencial. É sempre uma escrita que interassistencial, é sempre uma escrita na Conscienciologia, que pode ajudar a mim, claro, e pode ajudar outras pessoas. Então, eu acho que aí acopla os amparadores, né? E tira toda essa questão de incômodo, porque, assim, se for falar para você, eu gosto de ambiente tranquilo, adoro um silêncio, sabe? Ideal é essa coisa que a gente tem, que a gente busca na Conscienciologia. Mas quando você não tem isso, vamos tirar um proveito evolutivo mesmo dessa questão aí mais conturbada. E eu consigo mesmo. Então é isso, eu monto um campo ali, é como se fosse um autoencapsulamento, vamos dizer assim, né? Então é um autoencapsulamento energético e a partir daquele momento eu consigo me desassediar com todo o entorno de barulho e tudo mais, e aí o mental soma libera.
se for traduzir, né, esse Esse fenômeno fluxo seria assim. pensênico ideativo poderia ser, de alguma forma, um sinônimo para a instalação de campo mental somático, nesse caso, então? Não, eu acho que é um complemento. O fluxo pensênico ideativo é um pouco mais. Então, assim, eu estou pensando num tema e eu penso naquele tema, daqui a pouco vão vindo conexões, vai abrindo um leque, vai abrindo, e eu vou conseguindo captar ideias, né, mais originais, Tá, para trazer entendi. para a escrita, entendeu? Eu entro naquele Entendi. fluxo aí vai abrindo a ideia, vai abrindo um funil que vai abrindo, as ideias vão surgindo, então eu faço esforço para entrar nesse fluxo, não é fácil, né? É pensar sobre o pensar, né? Então, é bem interessante. Bota um foco e vai. Seria isso. Você entrar naquele fluxo, que aí as ideias vão vindo, vão surgindo, vai fazendo download, né? Mas isso também é esforço, né? Tá ótimo, obrigada. Lani, Obrigada a você. Lani, nisso que você falou, olha, tem a Pensata 3, que é o seguinte: o campo bioenergético intelectual é superior ao campo bioenergético da ectoplastia, ou de meros efeitos físicos. Isso mesmo, muito bom. Então, Isso aí. vamos dizer assim, um valor agregado ao campo bioenergético, né? É a parte intelectual do mental soma das ideias, que é esse verbete da Lani, então, né? Do fluxo. Exatamente, é isso mesmo. Então, tem a energia, mas ela serviu ali para abrir o meu campo mental somático, né? Para favorecer esse campo mental somático, que aí as ideias vêm, né? As ideias fluem. Legal. Olane, nunca perdeu o voo, não? Nisso? Não. Muito pelo contrário. Quase já perdi voo, batendo papo furado com quem estava da equipe ali. Mas isso não, é engraçado. Ainda tem mais isso. Acho que eu falo lá no verbete, faz um tempo que eu apresentei. Tem um negócio da atenção dividida, né? Porque você tem que estar ali, você não pode esquecer que o mundo existe. Tem que estar atento à chamada, né? Aí, mas também eu lanço mão de outras coisas. Eu boto despertador. Então, se eu sei que meu voo é 10h15, né? Então, é 8 horas da manhã. Quando dá ali 9h40, 9h30, eu boto para despertar. Por quê? Pode mudar de portão, o voo pode ter sido adiado. São Paulo, você está numa asa e você tem que ir para outra. Às vezes já mudaram o voo de uma asa para outra, que eu tive que sair, correndo, arrastando mala para chegar. Então, aí você tem outras técnicas, né? Você usa ali umas muletas para poder não se perder no tempo. Eu achei muito bacana isso que você falou, até porque aeroporto, para mim, é um dos ambientes mais sugadores que tem, um ambiente muito vampirizador. E você conseguir manter um campo mental somático dentro do aeroporto, e não numa sala VIP, gente, no meio do povão. Não, no meio do frisson. No meio do frisson. Olha, tá de parabéns. Não, eu gosto muito, por exemplo, o café ali, no Congonhas, o Eduardo, que é de São Paulo, tem a Copenhagen, ali no cantinho. Não sei se tu sabe, Edu, ali no aeroporto de Congonhas. Eu adoro, eu chego ali, busco uma mesa, às vezes não tem, você fica, gente, quem é que vai levantar para eu sentar? Aí daqui a pouco alguém levanta, eu sento e pronto, acabou. Eu fico ali, adoro. Pego um café, meu companheiro de todas as viagens, e vou embora. Então é muito legal. Eu não tenho problema com isso. E não é só aeroporto, não, é rodoviária, o que você pensar, eu não tenho. Hospital, minha mãe já ficou hospitalizada aqui em Foz muitas vezes. Produzia dentro do hospital. Dentro ali do apartamento, ou então ia para o café do hospital. Então, assim, eu não tenho realmente problemas com isso. Dentro de ônibus. Então, já produzi muito dentro de ônibus, viagens, né, interestaduais de 12, 13, 14 horas. Vou produzindo. Então, é um esforço bem interessante que eu faço com relação a isso. Senão, se for esperar para ter um dia cômodo, maravilhoso, para eu sentar na frente do computador, eu tenho tendência à dispersão. Então, foram técnicas antidispersivas, entendeu? Para mim. Pode falar, Edu. Não, eu tô pensando que isso é muito difícil, né? Esse negócio da atenção plena no que você está fazendo, né? Até o René estuda bastante isso aí, quero depois aprender com ele. Mas eu estava lembrando que essa questão do autoencapsulamento, ela é básica, né? Para a criação do seu campo energético pessoal. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Porque você falando, então, pelo que você está dizendo, você tem facilidade para promover o autoencapsulamento
dentro do seu campo bioenergético, independente do entorno, né? Sim, eu tenho. Mas é isso. Sabe que, para mim, eu nunca nem pensei muito sobre isso. É uma coisa meio inata, assim, digamos, sabe? Eu nem pensei, gente, eu estou aqui me encapsulando, hoje, falando assim com vocês, é que eu realmente... É automático, né? É É natural, né? automático, então, é natural. Mas vem... Não que eu esteja pensando nas energias, eu estou pensando no que eu tenho que produzir, eu tenho um foco. Tá? Então, vem pela minha puxada pelo mental soma. Então, assim, eu tenho um compromisso interassistencial de escrita, eu não tinha facilidade para escrever. Tá? Então, tudo bem, eu sou da área ali, jurídica, no Parará, da contabilidade, mas é muito questão de lei e tudo mais. Tirar uma coisa de dentro da minha cabeça, como é que eu posso dizer, uma escrita tarística é outro departamento. Para todo mundo, não é uma coisa fácil, eu não faço isso com os pés nas costas, de jeito nenhum. É um esforço cotidiano, dia após dia, ano após ano. Então, eu vejo que agora a coisa já está um pouco mais facilitada, né? Mesmo porque cada vez mais eu vou pensando nisso. Então, ultimamente, é o meu investimento da vez. A docência já teve seu papel na minha vida, já foi investimento da vez por muitos anos. Aí até que eu falei, não, agora eu já me sinto segura no processo docente. Então, agora meu desafio é a escrita. Então, todo momento de desafio é escrita. Então, por isso que eu acho que eu estou tendo mais êxito, mais facilitação. É aquela coisa, quanto você mais faz, mais você tem prática, né? Pela prática, realmente pela insistência. Então, eu falo assim, vou focar, eu preciso escrever tal coisa. Tenho incômodo, aquela coisa está incomodando, daqui a pouco, puf, foi. E aí eu vejo que eu criei ali aquela redoma, né, aquele encapsulamento ali do meu campo, digamos assim. Então é isso, Edu, pelo mental soma mais. Agora, não sei se alguém tem alguma pergunta, pessoal, senão eu tenho uma na manga aqui, mas se alguém quiser falar, pode falar. Posso falar a minha, então? Então, é o seguinte, dentro disso que você está dizendo, Lani, é o seguinte, quais são as técnicas? Então, você já falou várias, né? Essa da escrita, por exemplo, é uma. Quais são as técnicas para você instalar um campo bioenergético pessoal e, depois, qual a técnica para manter esse campo, para sustentar esse campo? Uhum. Vou muito também pela tarefa, digamos assim, tá? Eu vou pela tarefa. Então, vamos falar aí, recentemente, né, o que eu acabei de fazer, que foi epicentrar uma IC. Eu falei, como que eu vou fazer isso numa época de pandemia? O mundo se acabando, né? E ter que fazer esse trabalho. Então, eu me doei holossomaticamente para essa tarefa e eu não descansava um dia. Aquilo dominou, digamos assim, a minha pensanidade, né? Porque eu precisava fazer, além de sustentar um campo, eu tinha que sustentar uma equipe, sustentar um trabalho, que esse trabalho, inclusive, é a escrita autorrevezamentológica, digamos assim. Então, eu usava TENEPS, eu trabalhava muita energia, TENEPS, coadjutora de todo esse processo. Eu procurava estar pensando sempre assim, como um desperto agiria nesse momento. Vinham os desafios, mas eu dizia, não, eu tenho um propósito que é epicentrar esse IC. Eu tenho um propósito que é fazer uma assistência muito maior para os autores, por exemplo, né? Então, eu estou focada nisso, eu vou me manter mais homeostática. Isso entra nisso tudo. Questões de atividade física, tá? Soltura de holochakra pela atividade física, então nunca deixei de fazer, isso é uma coisa para mim, uma disciplina. Isso tudo vai te deixando, como é que você diz, automático. Então, como eu falei, eu faço TENEP de manhã, quando você sai, você está expandida, você está de bom humor, você está de bem com a vida, você está disposta a fazer doação, né? Você tá, das tuas energias, de tudo que você tem de atributos conscienciais.
Então, esse campo meio que ele já vai formado, ele já está contigo, ele já te acompanha, né? Então, é mais ou menos isso que eu uso, entendeu? A coisa é meio empírica, digamos assim, e depois começa a ser de caso pensado. E não desviar nenhum momento do teu propósito do momento. Então, se eu quero fazer uma escrita, gente, eu vou jogar, vou me colocar integral, holossomaticamente nisso aqui, e qual é o meu foco? Eu penso sempre o meu foco. Então, assim, na Conscienciologia, a gente tem altos e baixos, né? Porque a gente convive com consciência e com consciex, mas qual é o meu... Sempre foi o meu propósito. É o assistido que está esperando de tudo isso que a gente está fazendo aqui. Porque o grande guarda-chuva é a assistência, né? O guarda-chuva, né, que a gente fala na Conscienciologia é a assistência. Eu quero ser assistencial, parará, mas como? Como que você vai fazer isso? Qual a qualidade que você vai colocar nessa sua assistência? Mas o meu propósito sempre é o assistido. Então, tá, a gente pode ter briga aqui, a coisa pode estar estourando, mas tem alguém lá na porta esperando para acessar essas ideias, né? Para chegar, para agregar ao grupo. Nós somos agentes retrocognitores, né? Das pessoas que estão chegando. Então, eu tenho que assumir sempre essa postura. Eu sou uma peça super importante nesse maximecanismo interassistencial. Sou uma peça pequena? Sou, mas eu tenho importância. Por quê? Porque eu tenho os meus assistidos, eu tenho um rapport com determinado tipo de consciência e elas vão chegar pelo meu exemplarismo, né? Pela minha presença. Então, cada um de nós tem que pensar assim, né? A nossa importância nesse maximecanismo. Então, é isso. Como que monta o campo e sustenta? Estando o tempo inteiro, né, integrado, pensando que a gente tem que focar no trabalho assistencial que você está fazendo, e para isso você se manter o tempo todo energizado. Vai ter acoplamento que vai ficar mais baqueada? Vai, faz uma desassim. Autoconscientização, sabe? Aí entra a questão da AM, né? Da autoconscientização multidimensional. Estou interagindo com consciência e consciência o tempo inteiro. Então, se o negócio está mais difícil, às vezes tem dia que pega. Você fica mais, como é que eu posso dizer? O campo dá uma fragilizada. O que você tem que fazer? Te recolhe, trabalha energia e te recompõe. Não é todo dia bonito, né? Você está ali o tempo todo brilhando e se achando, fazendo assistência. Não. Tem dia que a coisa é mais pesada, assim, os ataques são mais sérios, você sente que você dá uma baqueada. Recolhe, trabalha energia, recompõe e vai. Porque não tem outro jeito, né, Edu? Se a gente quer evoluir, chegar na desperticidade, eu conscientemente estou no processo de aceleração para isso. Entendeu? É uma escolha minha. Então, se eu quero chegar nesse processo, eu tenho que estar pronta para ele. Então, tem um monte de profilaxia para fazer. Né? Então, a tua pergunta foi técnicas, né? Então, não tem nada assim, como é que eu posso dizer, certinho. O certo é manter-se homeostático a maior parte do tempo. E pensando que você tem um papel muito importante nesse mecanismo interassistencial. É isso que eu penso o tempo todo, para manter, sustentar, né, o trabalho que a gente tem que fazer, sustentar o campo. Perfeito, né? Essa questão de você se colocar como mini peça, né, faz parte da intencionalidade, né? Parte da sua intencionalidade na hora de criar o campo. É o vetor principal que te dá a direção. Isso, e aí a gente está falando isso só enquanto consim, né, no caso. Mas aí vem o reforço dos amparadores. Porque se você é a pessoa que está preocupada, né, em ajudar nesse mundo que é tão patológico, é muito, como é que eu posso dizer? Claro que você vai ter amparo, porque você é uma consinha ainda, né? Então você tem várias coisas da vida para resolver, e pode ser que em determinados momentos você não está bem. Temos o direito também. E aí vem o reforço dos amparadores, fala assim, não. Então, que o professor Valdo falava, eu podia ser o segundo da linha, não sei das quantas, né? Para fazer as coisas. Mas era o que estava predisposto. Então, eu posso ser a 10ª na linha
para fazer qualquer coisa, mas não importa. Eu falei, não, eu sou a 10ª, não tenho qualificador nenhum, mas eu estou com muita vontade de ajudar nisso. O que acontece? Acoplamento de amparo. Porque quem estava mais preparado que eu, às vezes estava com muito problema na vida, não estava predisposto, não estava aberto, e aí os caras acoplam e te fazem, e te ajudam, né? Essas questões todas são muito, só para pontuar isso aí, são muito, a funcionalidade está presente nisso tudo, né, Lani? Por exemplo, a funcionalidade está presente na hora de você montar o campo, ele é funcional, por exemplo, ele só vai ser instalado e montado dependendo da função que você está exercendo para aquele campo, né? O campo é assistencial, não é um campo qualquer. Então, aí ele já se configura. Até a própria dispersidade, ela é, eu penso assim, em grande parte, se não em toda a parte para a gente, né, que está ainda desenvolvendo aquela dispersidade, a gente ainda tem uma dispersidade funcional, que é o seguinte, você é desperto enquanto trabalhando numa equipe assistencial. Se botar você sozinho no deserto, meu amigo, com as suas pernas, eu não sei se a pessoa tem essa dispersidade total. Quem tem isso é o serenão, né? Então, outra coisa, assim, a gente pensa muito, Lani, na questão de receber aporte do amparador, que recebeu aporte. Isso é um jeito de pensar, né? Você recebe um acréscimo. Outra coisa é você pensar tudo que você faz como um trabalho de equipex e de equipim. Então, não é aporte mais, já está íncito no trabalho que você faz, trabalhar com os amparadores, trabalhar com seus colegas, trabalhar num contexto. Você, quando pensa em equipex, equipim, você não está mais pensando só em você atuando, você está agindo com uma função dentro de uma equipe. E aí entra a funcionalidade. Então, é uma outra forma de ver até o próprio campo bioenergético, né? Assim, a gente não vai criar um campo, a gente vai instalar o campo dependendo da equipe, intrafísica, extrafísica. Outra coisa, Lani, que me ajuda muito assim na hora de preparar o campo para a escrita é criar o cenário, né? E o que significa isso na prática? Eu só consigo sentar para escrever se eu arrumo a minha mesa, sabe? Se eu tiro a bagunça da minha frente, tiro a dispersão, tiro o bagulho. Então, isso aí eu sinto que cria um campo maior. Então, a gente pode atuar, às vezes, na cenografia, na paracenografia, para instalar o campo. E você vê, a gente vai muito no holociclo, né, Dani? Se encontra muito lá. O holociclo é um campo, um cenário propício para a criação do campo mental somático. Então, você chega lá, é como se já tivesse o campo já esperando você, porque toda a cenografia já está feita para isso. É uma convergência de fatores, você falou das várias variáveis, né? Quando você faz a convergência dessas variáveis para um objetivo único, aí é o que você falou, o campo já está instalado, você não precisa instalar o campo, né? O campo já está instalado e aí você, a sua inteligência cabe em você participar dele ali ativamente. Isso mesmo. Já te passo a palavra, Bárbara, mas, Edu, você me lembrou aqui, ó, no verbete, no paper, na página 4, que é do verbete equipe de curso de campo bioenergético, né? Na frase enfática, por exemplo, coloquei lá, ó, a equipe de curso de campo bioenergético, no caso, tem a oportunidade ímpar de experimentar o padrão elevado de assistência interconsciencial, protagonizado em parceria com a Equipex presente. Então, ali eu estava falando do curso de campo, mas você está falando isso aí. É toda a razão. Então, a gente começa a aprender a trabalhar com a Equipex aonde você estiver. E aí as coisas se potencializam, né? É muito legal. E aí, daqui a pouco, a gente entra no ciclo pessoal da atividade, né? CMP da atividade, né? Que aí você o problema não é criar campo, o problema é qual campo você participa. A pergunta muda totalmente de figura. Não é qual campo que eu vou criar, é qual campo que eu vou entrar e participar. Então, assim, os campos já estão lá, né? Você vai reforçar ou não de acordo com a sua atividade, é o CMP da atividade. Isso. Isso tem bastante a ver com o que eu ia comentar, Eduardo, que, assim, quando a gente fala desses campos teoricamente já instalados, né, por exemplo, como o holociclo, holoteca, ou a forma como funciona a estruturação do CP2, eu fico vendo também que depende muito da forma como a gente interage com esses campos para melhor aproveitamento ou não. O próprio holociclo, tem muita gente que chega lá e não consegue escrever. Tem que chegar lá e não consegue produzir. Como é que ela interage com esse campo? Nesse CP2, na equipe, a gente vê muito que o maior problema da equipe é quando a equipe não está funcionando adequadamente, quando está
tá com a cabeça em outro lugar, ou tá criando picuinhas um com o outro, tá... E aí isso desestrutura o trabalho inteiro. Então, assim, a forma como a gente interage com esses campos também é fundamental. E aí a gente não vai estar instalando, mas a gente precisa, de uma certa forma, alimentar essa homeostasia íntima para que a gente esteja apto a interagir com melhor aproveitamento com esses campos, teoricamente, já pré-instalados, senão não adianta. A gente vai chegar lá no tertuliário, vai ficar lá sem aproveitar nada, vai chegar no Holociclo, não vai escrever nada, vai chegar nesse EP2, vai ficar pensando mal de todo mundo, e aí, né, o negócio desandou. Não, eu concordo contigo. Como é que fala que tem lá na placa no Holociclo? É o primeiro megatributo que chama abertismo? É isso? É megatributo da consciência? Não lembro. Que São também é o primeiro 20 verbete. Absolutismo, 20 não é? megatributos, O primeiro... né? 20 megatributos, não é isso? O primeiro é o E também é o primeiro verbete da da abertismo. enciclopédia, é abertismo, né, consciencial. Então, você falou aí do tertuliário, né, e falou do Holociclo. Então, quando eu cheguei aqui em Foz, eu ia para o tertuliário, tão lotado naquela época, e eu sentava lá e dizia, gente, o que eu posso abstrair disso aqui, né, desse campo? Porque naquela época eu não tinha coragem de abrir a boca e fazer uma pergunta, né? Que era com o professor Valdo, ele pegava aquele microfone e eu falei, gente, ele está vendo minha FEP inteira. Então, tipo, 200 pessoas no tertuliário, né? Aí tem outros mecanismos da pessoa, é orgulho, não sei o quê, não pode errar, parará. Então, eu já estou passando aí esse tempo todo por isso, né? E reciclando esses traços. E aí eu ficava com essa pensanidade. E, assim, invariavelmente, depois de um tempo, começava a piorar. Eu fazia anotações que hoje eu pego. Meu notebook é meu anexo, já falei, né? Ele é meu apêndice. Ele é meu apêndice, eu não ando sem ele. Então, gente, eu pego hoje anotações do... Estou pesquisando um tema, eu ponho lá no Find, lá do notebook, aí vem coisa da tertúlia matinal de 1900 e bolinha, ou da tertúlia do professor Valdo, não sei das quantas, e eu não ia direto, porque não dava, né? Meu trabalho não permitia. Mas eu vejo que é o quanto que você tem de abertismo consciencial para as coisas. Então, holociclo, a mesma coisa, né? Eu precisava escrever meu primeiro verbete, e não saía, enroscado, e não saía. Eu falei, professor Valdo falou que o holociclo é um útero de ideias e que a coisa sai. Eu ia para lá. Sentava, e às vezes não vinha, e ficava, eu lia, não sei o quê. Daqui a pouco vinha uma ideiazinha, eu anotava. Daqui a pouco vinha outra pequenininha, eu anotava. E eu insisti, fiquei ali até sair o verbete. Então, as primeiras gestões minhas, tudo saíram ali no tertuliário. Então, quando eu tinha tempo, eu ia para lá, não que ela integralmente tenha saído, mas vinha. Se você sentar e se acalmar, se você estiver aberto para multidimensionalidade, vem. Mas isso é uma postura de abertismo consciencial, né? Você não estar o tempo inteiro se chicoteando, achando que você poderia produzir mais, que você poderia ser mais cabeção, que você poderia muitas coisas. Só que você não é aquilo. Então, vamos fazer aí uma autolocalização, né? Consciencial, digamos assim, e se dispor e dizer, eu tenho um monte de limitações, mas eu gostaria de contribuir com esse corpus aí, né, da ciência conscienciologia. E isso é fundamental para a coisa acontecer, sabe? Eu vejo isso, eu não sei se vocês têm mais ideia, o Eduardo, que é frequentador assíduo do Holociclo, do tertuliário, podia contribuir mais. Eu queria falar, Lani, que quando eu fui para Foz e eu comecei a frequentar o tertuliário com frequência, eu ia quase todo dia, eu também comecei a criar mecanismos para conseguir adentrar mais o campo, né? E o meu foi fazendo pergunta. Todo dia eu fazia pergunta. E aí, Legal. no começo, era fazer qualquer coisa que vinha na cabeça, assim, eu perguntava. E aí, com o tempo, o que eu percebi foi que as minhas perguntas ficaram mais elaboradas, porque eu conseguia fazer conexões de ideias de formas mais, assim, mais desenvolvidas ali naquele campo. Eu conseguia perceber mais. Então, comecei a desenvolver mais as perguntas. E aí era legal que, mesmo que o Valdo não respondesse, normalmente ele não respondia muito das minhas perguntas,
o importante não era tanta resposta, era a pergunta em si. O fato de eu ter pensado nela me levava a fazer conexões outras que expandiam aquela ideia para mim. Então, mesmo que eu não tivesse uma resposta do Valdo ali na hora, eu tinha criado neossinapses que me ajudariam a chegar a conclusões e a ideias e a expansão daquela ideia. Então, isso para mim era muito bacana. Muito legal essa técnica, muito legal. Mas é isso, é começar a interagir com o campo, tá certo? Então, assim, ali tem um campo instalado. Você tem que se permitir adentrar este campo com suas energias. E quando você... Aquela coisa de aura, né? A interfusão, né? A interfusão. Então, você tem seu campinho, E ali tem um campão instalado. E você vai lá e adentra. É impossível você não captar alguma coisa. Se o campo é mental somático, é quase impossível você não captar nada. Mas aí, olha só, você está de novo de holossoma. Você vai lá, você senta, você fala, eu preciso, eu gostaria, eu queria, eu vou participar desse campo. E aí a coisa integra, né? As tuas energias, você soma, claro, para tudo que está acontecendo ali, mas você tira proveito também. Sabe? Eu acho que é uma coisa bem, bem interessante disso. Lani, no caso, assim, a gente está falando muito no aspecto daqui de Foz, né? As coisas são muito mais otimizadas para a instalação do campo e tudo, mas o pessoal de lá de Manaus, né? E de outras cidades mais distantes, que tem o Holopensene um pouco mais, assim, complicado, possamos assim dizer, como é que essas pessoas fazem para instalar o seu campo interassistencial, desde as coisas básicas de fazer estado vibracional e até para a gente conseguir ampliar aí para um nível maior? Eu acho que... Pensando no aspecto da interassistência, né? Desculpa. Sim, eu mantenho aí a mesma linha de raciocínio que eu estava tendo e que o Edu falou muito brilhantemente, pela funcionalidade, né? Então, eu sempre acho que precisa ter ali uma função, um objetivo presente na hora de você montar um campo. Então, nós fomos de lá de Manaus, né? E a gente tinha lá um centro educacional para gerir, né? E tudo acontecia lá também, né? Então, o período que a gente andou por lá foi um período de, como é que eu posso dizer assim, sucesso do centro educacional. Então, o negócio deu uma extrapolada para ajudar, para assistir as pessoas que estavam lá. Mas era muita energia ali também, demandada, instalada, doada. Por quê? Porque a gente tinha um objetivo que era deixar um centro educacional autossustentável para poder as pessoas chegarem, né? Então, assim, turma de ECP2 lotada, turma de ECP1 lotado. Então, a coisa funcionava, de novo, integralmente, está integralmente ali trabalhando, se doando holossomaticamente, e ali tinha um foco. Qual era o foco? Interassistência, assistido, melhorar tudo, otimizar energeticamente isso aqui, para que as pessoas consigam chegar até lá. Então, a pessoa, por exemplo, está no local que ela tiver, quero escrever, vou escrever essa escrita, ela vai ajudar a mim e as pessoas que estiverem necessitando dela. Trabalha energia, senta, aquela famosa frase, horário, como é que é? Horário bumbum, cadeira, né? Assim que fala? Então, assim, determinação, usa a tua determinação, trabalha energias, acopla, faz técnicas energéticas, para poder a coisa acontecer. É muito mais de você para fora do que de esperar religiosamente um milagre, né, dos amparadores, porque tem a transferência da religião para a Conscienciologia, né? A pessoa fica esperando algo acontecer. Não, é a proatividade, é centrípeto, é centrífugo, quando sai de dentro para fora, eu esqueci. É um movimento centrífugo, né? Exatamente, é um movimento centrífugo. A consciência está determinada a fazer determinada assistência, a materializar o que for. Aquilo vai acontecer. E você, óbvio, vai agregar
agregar técnicas para fortalecer seu campo, para poder sair em alto nível aquilo que você quer. Entendeu? Então, isso é capaz de fazer em qualquer lugar, em qualquer contexto. Entendeu? Agora, tem que ter a vontade férrea, a autodeterminação, disciplina é a chave do negócio. Então, a pessoa tem que querer, mas isso é em todo lugar. Outra coisa, fazer que nem a gente está falando aqui, que nem o Edu falou. Pensar que você não está agindo individualmente, você está agindo como equipex. Você está agindo com quem que eu quero me acompliciar, nesse caso positivamente, né? Com uma equipex de amparadores para ajudar mais gente. Não tem jeito, vai sair, entendeu, Lu? Eu acho que é por aí. É a minha experiência. Não, também acho, Se alguém concordo. quiser contribuir... É nessa linha, sim. Obrigada. Bom, Lani, só um comentário, primeiro e depois a pergunta. Quando você vai falando da sua experiência, parece que a coisa fica muito clara e simples, de forma muito positiva. De que quanto mais você tem clareza do seu propósito, da sua intenção, e pertence ao maximecanismo, mais você sustenta os campos, né? E aí você vai se organizando e se burilando para fazer de forma cada vez mais técnica, mais pontual, mais competente, né? Então, eu tô achando muito, muito legal essa abordagem. Te agradecer por isso, assim. Obrigada. E a pergunta tem a ver com o que você falou lá no começo, sobre conflitos, né? Os autoconflitos. Então, você falou um pouco mais sobre como esses autoconflitos aparecem na sustentação do campo, a gente diferenciar o que é o autoconflito de uma preocupação legítima, genuína, de algo que a gente precisa cuidar, melhorar, mudar. E a relação, dentro disso ainda, né? Na sua experiência, da sustentação de campos bioenergéticos com a pacificação íntima. Suas experiências nesse sentido aí. Né? O que você já teve de mais legal nesse sentido? Vamos lá, vamos ver se eu consigo elaborar. Lá atrás eu falei da anticonflitividade. Não foi muito do autoconflito. Mas o autoconflito, o que é que eu penso sobre ele? Se você está com um autoconflito, uma coisa mal resolvida, isso vai te atrapalhar? Sim, porque aquilo está ocupando tua pensenidade. Então, parte das tuas energias, do pensene, né? Pensamento, sentimento e energia, está naquela ruminação mental que você não resolve aquela questão. Então, qual seria o mais inteligente a fazer? Resolver a autoconflitividade. Resolver o problema raiz, né? Resolver o problema raiz daquele autoconflito. Entendeu? Agora, a questão da anticonflitividade, acho que durante um SCP-1, né? Porque assim, a gente aí já vai para o negócio da consecutivos, que a Bárbara agora está dominando, das raízes serexológicas e tudo mais. Então, você vai afunilando e vendo que você vem do passado mais. Tem liderança? Tem, mas tem belicismo também, né? Porque nós não fomos, né, nem flor que se cheirasse aí do campo, quando a gente estava em outras vidas, por estar aqui, por ter um processo de liderança. Então, a gente precisa cuidar disso. Então, nesse CP2 eu falei, eu vou pesquisar anticonflitividade e não vou permitir que isso atrapalhe o meu trabalho, né, assistencial, a minha relação com as pessoas. Porque a gente que está aqui em Foz, na boca do furacão, a gente vê que muitas das coisas que acontecem, que muitos processos assistenciais às vezes são abortados por conflitos. Né? Conflitos entre nós, o Eduardo sabe disso, né? Conflitos aqui entre pessoas, entre seis, né? São os mais diversos conflitos, e isso atrapalha qualquer processo interassistencial. Desorganiza as energias, desmonta o campo, entendeu? Porque você está com o pato pensene ali. Se você está conflitivo, você está pensando mal de alguém, você está querendo se vingar da pessoa, várias coisas que são bem patológicas, né? Então, o que você tem que fazer é tentar trabalhar essa homeostasia, essa anticonflitividade e resolver os problemas, sabe? Igual aquela máxima, né? Tentar não pensar mal do outro, mas falar, às vezes, do mal do outro, é bem diferente, né? Então, eu vejo que é isso com relação ao conflito.
E você falou com relação à sustentação do campo com a pacificação íntima, é isso? Eu acho que é total, sabe? Porque, primeiro, se eu estou sustentando um campo homeostático, ele é interassistencial. Nesse caso, ele é positivo e ele visa ajudar todo mundo, quem estiver pela frente. Então, isso traz para você uma tranquilidade cada vez que você faz o investimento, que às vezes como é que fala? Você queima a mufa para fazer aquilo, a gente diz, né? Você sua, aquela coisa é hard, você passa por perrengues, né? Mas o teu propósito é assistencial. Você quer se melhorar para ajudar a melhorar outras pessoas, né? Então, sempre você está falando assim, eu estou fazendo isso não por vaidade. Eu não quero poder com isso, eu tenho um pavor. Eu só quero me melhorar para ajudar mais. E é uma coisa que eu falo assim, que é um ganho evolutivo que eu coloquei aqui no meu script, né? Então, o que você está fazendo com isso? Você está incrementando a tua FEP, a tua ficha evolutiva pessoal. Para quê? Para tentar entrar na fila, né, na próxima intervenção, para ter gabarito e trabalhar na baratrosfera, fazer resgate. Isso precisa de gabarito. Isso não é, né, não é coisa pouca, não. E eu acho que essa sustentação de campo, esse reforço, né, essa manutenção dessa pensenidade positiva, né, faz com que você vá melhorando sua FEP, sim, dando aquele tique azul, para poder você ter condição de fazer um trabalho maior interassistencial. É igual eu falei ainda há pouco, se você se contentar com pouco, você não vai chegar nesse processo, né? É bem capaz de você chegar no extrafísico, até tentar participar desse trabalho, mas você vai, na primeira cara feia da Consec, você vai ou ter medo de sair correndo, ou você vai dar a mão e ficar lá. Então, eu acho que a gente já passou por isso, a gente já teve o privilégio de ser içado, né, de estar aqui nesse oásis, né, trabalhando, pensando no bem dos outros, né, como é que eu vou fazer para ajudar mais, imagina, isso é uma coisa fantástica. E aí você não pode voltar, dar um passo atrás. Então, isso vai te dando, essa sustentação do campo vai te dando a certeza que você está fazendo a coisa certa. Então, isso te traz pacificação. Pelo menos é o que eu penso, né, que eu experimento. Beleza, Nenê? Obrigada. Beleza, eu estou de mão levantada aqui, vou perguntar a Lani. Lani, eu fiquei pensando na temática aí do paper, né? Sustentação de campo bioenergético, e a tua explanação, e fiquei pensando no quanto a sustentação em si depende do perfil, ou ela é mais facilitado ou menos facilitado, segundo o perfil do epicentro, né, da pessoa, né? E aí eu queria levar isso para o enfoque serexológico mesmo do negócio, né? Conhecendo um pouco o teu perfil aí, experiências de ECP2, já conversamos bastante, né? Eu fiquei pensando o seguinte, que a instalação do campo em si, a sustentação, o autoencapsulamento, essa capacidade de abstrair e entrar na mental somática, ela tem muito do próprio perfil da pessoa e de uma prática, provavelmente, aí é uma hipótese, de uma prática repetida disso, né? Caso contrário, isso exigiria muito da consciência, ela exige ou melhor, tende a exigir um esforço maior, né, da consciência, né? Então, eu queria, primeiro, relacionar, então, a questão da maior facilidade de sustentar um campo a partir de determinados valores. E aí eu fiquei pensando assim, ó, por exemplo, um traço que eu acho que você tem é o traço que, a partir do teu perfil, a gente pode trazer para o nosso campo pessoal, é o traço da responsabilidade. Então, olha só, o traço da responsabilidade de cumprir uma tarefa aumenta a tua capacidade de foco naquela tarefa. Não necessariamente, mas ela facilita o foco naquela tarefa que precisa ser resolvida. Porque se ela não for resolvida, ela é de tua responsabilidade, né? Então, aí eu coloco alguns valores importantes, né? A responsabilidade, eu acho que é crucial no teu caso aí,
né? A outra que eu coloquei aqui é a comunicabilidade, a facilidade que você tem de se comunicar para resolver, né? Para resolver a tarefa, entende? Um outro aqui é da própria assistencialidade da evolução, mas a assistencialidade e a evolução, só esticando um pouco mais, eu já acho que são valores que eles não são de ordem pessoal, eles podem ser, mas eles são aqueles valores que são capazes de fazer com que uma frequência se instale. E aí, a partir dele, né, é como se fossem referenciais, frequências referenciais para você instalar um campo homeostático, terapêutico, interassistencial, entende? Então, eu fui longe, mas eu fiz um paralelo entre o teu perfil e a tua abordagem com a temática do paper, né? E queria ver a tua opinião sobre isso, né? O quanto da herança serexológica da pessoa é um facilitador ou não, né? E no caso, a questão de estar apoiado principalmente em determinados valores da consciência. Muito legal, Samir, isso aí. Nossa, você foi longe mesmo, me ajudou muito. Achei bem bacana. Pois é, por muito bom, muito bom. Eu concordo com você na questão da sustentação do campo, né? Você falou, depende do perfil da pessoa. Tem isso também, né? Então, mas também tem, Samir, quem não pode montar um campão, monta um campinho. Tá certo? E aí vai estendendo, esticando, esticando. Quando a pessoa vê, ela já está podendo muito mais, né? Eu também acho que tem do perfil passado, né? Perfil de liderança, várias coisas, e eu concordo plenamente com você na questão da responsabilidade. Então, botou uma coisa na minha mão, vai sair. E aí uma pessoa falou assim para mim, que eu achei mal barato, ela falou assim, não, Lani, teu perfil, você tem resolutividade. E é isso mesmo, eu concordei. Botou na minha mão, eu vou resolver, eu vou dar meu jeito, eu vou revirar o mundo de cabeça para baixo e vou achar um jeito de aquela tarefa ser cumprida, né? Então, é uma coisa, eu acho que é um valor muito sério que eu trago e sempre foi assim, independente da Conscienciologia, né? Então, eu cheguei um pouco mais tarde na Conscienciologia, então isso é um trafor que eu trago, né? Mas eu queria deixar bem marcado a questão de qualquer pessoa pode fazer isso. Basta ter autoesforço. Qualquer pessoa pode montar campo, sustentar campo, fazer uma assistência de alto nível com os trafores que ela tem. E ela vai desenvolvendo outros. Samir, eu tenho até um verbete sobre isso. Eu tinha pavor de dar aula. Eu falei assim, eu não sou capaz de dar aula na Conscienciologia, mas nem saía correndo. Eu escrevi até um verbete sobre isso. Então, eu tive que me destravar, né? Que o verbete é isso, é autodestravamento, né? Do agente retrocognitor. Eu adoro esse negócio, esse autodestravamento. Eu escrevi 2 sobre autodestravamento, porque a consciência é complexa, então eu tinha dificuldade. Eu não era uma coisa que eu fazia com os pés nas costas. A questão parapsíquica também. Então, teve que ter muito investimento, né? Então, acho que eu estou há 17 anos já na Conscienciologia, por aí. Então, é muito investimento, mas, assim, é o investimento da vez. Então, como eu falei, eu queria ser uma docente, né? Já que eu tinha problema antes, eu falei, então, o meu desafio é destravar isso. E eu não sosseguei enquanto eu não destravei a docência. Agora eu estou falando muito, inclusive, né, Samir? Não. Esse negócio da comunicabilidade foi desenvolvendo, né? Pode falar. Não, eu acho que está legal. Então, feito esse ponto, essa pontuação entre o teu perfil e a temática, uma outra questão que eu levanto aqui, que eu abordei um pouquinho rápido, que é a sequência, que é a questão da frequência pensênica, né? Porque a instalação de campo, a pessoa tendo mais facilidade ou menos facilidade, eles acontecem, né? Segundo a capacidade dela de centrar as energias em determinado objeto, né? Em determinada meta. Então, eu queria só lembrar assim, que, para as pessoas que não têm a facilidade, né? Que o mais importante é desenvolver esses referenciais que eu acho que você abordou no começo,
que é essa identificação com a evolutividade, né? E a identificação com a assistencialidade. Porque me parece que todos nós da Conscienciologia, o que a gente está fazendo, esse grupo que se reuniu aqui, eu já falei várias vezes isso aqui no Mega Cons, eu acho que a gente está fazendo uma remodelagem, né? Está fazendo uma revisão das ideias, e principalmente uma revisão de abordagem de trafores que a gente já tem, de traços que a gente já tem, né? Então, na verdade, se a gente ainda se perde na sustentação de campo, pode ser uma questão de temperamento, falta de foco, dispersividade, por exemplo, mas pode ser também essa falta de identificação mais forte com a evolutividade, com a interassistencialidade, entende? Quero dizer com isso que, se a pessoa tiver focado nisso realmente, as coisas tendem a se ampliar, principalmente porque ela nunca está só, né? Ela vai atrair os amparadores, e se o trabalho for de rotina, ela vai se inserir dentro de um trabalho de equipex, e aí o negócio toma uma outra escala, né? Queria ver se você concorda com isso aí. Eu concordo muito, Samir, com isso. Assim, o que eu vejo? Quando a gente chega na Conscienciologia, é que é esse mundo, né? Imagina, tu olha para esses tratados, você gela. Você fala, jamais, né, vou conseguir consumir isso ou entender tudo que está aí. Então, te dá ali... Só o Eduardo ele é fora da curva. Então, você fala assim... Aí você fala, gente, como é que eu vou fazer isso? Mas, assim, uma coisa que ajuda, você precisa achar um foco, Samir. Porque se você fica olhando para tudo quanto é lado, sabe assim, perdido, fica difícil de você até montar um campo, né, coeso para determinado. Para mim, o campo tem muito a ver com foco, com determinação para um objetivo. Então, eu acho muito importante a pessoa ter um objetivo na Conscienciologia. E aí eu vejo, a pessoa passar de consumidor da ciência, né, passar para o outro lado da postura de assistente, né, de distribuidor dos seus trafores, distribuidor das suas energias, epicentro. Então, a pessoa, se ela se coloca sempre na postura de não, eu não consigo, campo só para quem já monta campo há milhares de vidas, né? Como você falou ali no início. Não. A consciência é capaz de tudo. É capaz de tudo. Então, igual eu ficava lembrando que o pessoal, ano após ano, tertúlia após tertúlia, mandava mensagem ali no professor Valdo, o que é um estado vibracional? E ele nunca se cansava de explicar o que era um estado vibracional, né? E, às vezes, aquilo é uma ficha, é uma senha. Outra coisa que eu acho interessante, estado vibracional é uma coisa que a gente fala desde a primeira aula de Conscienciologia. E ninguém havia escrito um livro sobre estado vibracional. Veio o Vitor Wolff ali, né? Mas rapidez, o cara com 5 anos de Conscienciologia escreveu um livro sobre estado vibracional. Entendeu? Então, assim, é muito interessante. Então, assim, a consciência é capaz de tudo. É capaz de tudo, basta... Mas, assim, eu acho a questão do foco é muito importante nisso, Samir. Essa postura de sair do assistido para assistente. Ou mesmo que você não consiga sair, arranje um foco na Conscienciologia. Senão vai ser difícil você ter até motivação. Eu fico pensando, até motivação para seguir em frente. A gente vê muita gente que chega, que vem, que muda para Foz, e depois desiste. Porque a pessoa se desmotivou. Muita gente, assim como tem gente chegando a Foz toda hora para morar aqui, né, no balneário, né, bioenergético, há pessoas que ficavam em Foz, por exemplo, só por causa do professor Valdo. Quando ele dessomou, muita gente foi embora, desandou tudo, adoeceu, sabe? Então, o que eu fico pensando? Aquela pessoa, ela ficava como consumidor, como assistido na tertúlia, na TM, no círculo mental somático. Ela nunca procurou desenvolver com suas próprias, né, habilidades, trafores, um foco assistencial para seguir em frente. Faltou motivação. A gente tem que ter motivação na vida, senão a gente adoece, né? Eu penso que tem a ver com isso também. É exatamente disso que eu estou falando, só mais um pouquinho, que é o seguinte, o mega assediador tem foco, por exemplo, né? Entende? Então, a questão não é só os traços de temperamentos adequados para você criar um campo, né?
e a gente está falando aqui de um campo homeostático, né? Essa frequência pensênica em algo que por si já seja algo que eleva o padrão das energias. E aí eu listei a interassistencialidade e a evolutividade, né? Okay? Perfeito, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Então, quando falou, né? Você está trabalhando ali, vai fazendo seu rame-rame como assistente, vai começando ali, montando o seu campinho, você faz uma tarefa bem feita e você passa para outra tarefa maior. E assim, de tarefa em tarefa, você cola numa Equipex. A Equipex fala, essa pessoa, a gente pode contar com ela. Acabou. A evolutividade, nesse caso, né, tem uma grande chance se a pessoa continuar firme. Então, é uma coisa bem interessante e séria para pensar. Obrigada aí pelas tuas reflexões, me ajudou. É legal. Aguardamos o livro. Exatamente. Idem. Né? A gente está chegando perto do horário, então só queria pontuar que você falou, achei muito interessante essa ideia de você passar de assistido para assistente, né? É uma mudança de chavinha que a gente faz e que isso faz muita diferença, né? A gente vê até nas próprias dinâmicas, né? Quando a pessoa vai lá para ela se desassediar no campo e quando ela vai para doar no campo, né? Então, quando ela vai para equilibrar o campo energético ou quando ela vai para ajudar a sustentar o campo energético da dinâmica, por exemplo, do curso, né? Então, essa mudança de perfil, a pessoa já entra lá, né? E eu lembro, assim, tem uma coisa que me falavam que eu ficava sempre pensando, a pessoa fala assim, hoje eu não vou na dinâmica não, porque eu estou me sentindo bem, não preciso, né? Isso é uma coisa, né? A outra fala assim, não, hoje eu vou porque eu estou me sentindo bem. É justamente hoje que eu vou. Quando eu não estou bem, eu não vou, porque eu não quero perturbar o campo dos outros. Então, são duas justificativas interessantes. Os dois têm razão dentro do universo deles, né? Tá certo, né? Mas, assim, é claro que se a gente quer chegar num nível melhor, a gente tem que passar a deixar cada vez mais de ser assistido. E sempre é interassistência, né? Isso aí está todo mundo de acordo. Porém, é claro que a gente tem uma ênfase num dos pontos, né? Quando você vai para os ambientes, você vai mais... O seu percentual maior é no assistido ou no assistente. Então, talvez isso aí faça a diferença, né? Então, a gente pode falar, né, de acordo com o que a gente discutiu, uma coisa é o campo bioenergético pessoal, quando você sustenta e cria ele, né? Uma outra coisa nesse crescendo é quando, além disso, você começa a participar de um campo maior que o seu, que é o campo das Equipex, né? Das equipinhas. Então, você já sabe, olha, para eu sair desse meu nível, não adianta só eu ficar criando o campo, sustentando o campo. Eu tenho que passar para um campo maior que o meu, né? Que às vezes é trabalhando numa equipe. Às vezes, na equipe, você tem mais aporte, você tem acesso, e daqui a pouco, de tanto estar lá dentro de um campo maior, de uma equipe melhor que você acaba aprendendo, né? Que a gente não é tão burro assim. De tanto participar, você fala, agora eu aprendi, puxa, finalmente, né? E uma terceira coisa, que é esse o verbete que o professor Valdo traz aqui no DAC, que eu coloquei, que é o mutaciologia, que além de você criar o campo pessoal, você participar do campo da Equipex, você passa a modificar os campos onde você se manifesta. Então, acho que todo mundo já deve ter tido experiência disso na vida, né? De, assim, a pergunta é, em algum lugar que eu fui, eu mudei o ambiente para melhor? Eu mudei o ambiente? A minha presença fez o campo bioenergético melhorar, nem que seja um pouco, no sentido de trouxe mais equilíbrio, mais harmonia, diminuiu o assédio, né? Às vezes a pessoa lá dentro, ela faz as coisas acontecerem de um modo melhor, pela própria presença. Isso é campo bioenergético pessoal, em que a pessoa está na mutaciologia, que ela muda o campo de onde ela participa, né? Então, só queria trazer esse crescendo para a gente pensar, né? E devem ter outras coisas mais à frente, né? Então, a gente não deve se contentar, talvez, só com o campo bioenergético pessoal. Existe coisa a mais, né? De a gente aumentar o nosso espectro de atuação dentro disso aí. Ok? Quer terminar, Lani? Pode dar suas considerações finais aí para a gente terminar? Minhas considerações finais é que vale a pena. Eu recomendo, eu tento... duas questões que eu botei aqui, né, para as pessoas pensarem, né?
cada qual no seu micro-universo, né? Por que investir no trabalho de sustentação de campo bioenergético, né? Cada um pensar e elaborar, né? E o que o motivaria, né, a tal investimento? Que aí está relacionado com a questão do propósito na Conscienciologia, né? Do foco na Conscienciologia. Eu quero fazer isso, realmente. Isso é importante? Isso vai me ajudar? Vai ajudar na evolução? Né? Vai me ajudar em meu patamar interassistencial? Porque todo mundo está aqui quer fazer assistência, né? Então, quer ser assistido, mas eu penso que também tem que sair do processo egóico, né? E fazer assistência. Então, é isso, estou muito feliz, contribuíram demais. Então, vai sair um verbete com relação a isso, né? Vai sair filhinhos desse debate, eu estou muito grata. Muito obrigada. Muito bom mesmo. Muito bom, Lani. A gente agradece demais a você aí pelos esclarecimentos e obrigado a todos também pela participação. Você vê como é que se cria um campo coletivo, né? A gente escolhe um tema, todo mundo se foca, faz o mega foco naquele mesmo tema, e aí você cria um holopensene positivo, um campo que é coletivo, né? E aí os amparadores entram nisso também. Então, é um bom exemplo para a gente. Pessoal, então, uma ótima semana a todos e até o sábado que vem. Obrigada, gente. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau.